E eu gostaria que você estendesse as mãos para cá. A Coreia do Sul, irmãos, é um exemplo no mundo do poder transformador que o Evangelho tem. A Coreia do Sul, na década de 50 e 60, foi arrasada por guerras, tinha a quarta pior economia do mundo, e o poder transformador do Evangelho trouxe restauração, caráter, princípios, e nós aprendemos muito. Aprendo muito com o pastor Daniel Kim, com a pastora Paula. São irmãos muito preciosos que Deus colocou em nosso caminho, e nós temos o privilégio de recebê-lo, o pastor de lá, para ministrar a palavra. Estenda as suas mãos, vamos orar por ele. Querido Deus e Pai, obrigado por essa manhã e pelo privilégio de receber o teu filho aqui. Nós o recebemos na condição de porta-voz da sua palavra. Por isso, Senhor, tudo que tens reservado para nós como igreja, nós queremos ouvir, nós queremos receber. Fala que os teus servos ouvem, Senhor. Nós te agradecemos pela vinda dele, te agradecemos por tê-lo enviado aqui ao Brasil, e nós recebemos essa palavra com gratidão em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Bom dia a todos. Deus abençoe a todos. 앉으시라고 하시면 어떨까요? Pode sentar, irmãos. Sim. Antes de a gente ir para a palavra, eu vou ler a passagem bíblica. A passagem bíblica hoje está em Salmos, capítulo 27, versículo 1 a 6. Vou fazer a leitura. Salmos 27, 1 a 6. O Senhor é a minha luz e minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. 저는 개인적으로 빛이라는 주제를 참 좋아합니다. Particularmente, eu gosto bastante desse título da palavra, que é luz. 왜냐하면 제가 하나님을 경험한 방식이 빛을 통해서였기 때문입니다. É porque a forma que eu conheci a Deus foi através de uma luz. 제가 태어나고 자라 사역하고 있는 대한민국은 인도의 시성 타고로가 부른 것과 같이 동방의 등불이라 불립니다. A Coreia do Sul, na verdade, tem um ditado que o pessoal fala que ela é como a lâmpada do Oriente, segundo um poeta indiano chamado Tagore. 그런데 한국에 참빛이 비춘 것은 130여 년 전 한국의 선교사님들이 오셔서 예수님이 참빛 되심을 선포했기 때문입니다. No entanto, foi há 130 anos que a verdadeira luz brilhou na Coreia. Isso porque um missionário foi lá proclamar a palavra de Jesus, falando que Jesus é a verdadeira luz. 제 개인적인 삶에서도 그러했습니다. Isso aconteceu também na minha vida particular. 저는 초등학교 3학년 때, 그러니까 10살 때 처음 교회에 나갔습니다. Quando eu estava na terceira série, eu tinha por volta de uns 10 anos, foi lá que eu fui a primeira vez para a igreja.
하지만 가고 싶어서 간 것은 아니었습니다. Contudo, não, eu não fui porque eu queria. 먼저 예수님을 믿은 어머님이 저희 두 형제를 끌고 나간 겁니다. Na verdade, minha mãe, que era crente, ela nos levou, eu e meus irmãos, para lá. 정말 가고 싶지 않았습니다. De verdade, eu não queria ter ido para a igreja. 왜냐하면 일요일 아침에는 일주일 동안의 만화가 다 재방송을 했기 때문입니다. E a razão disso é porque na Coreia, domingo de manhã, eles faziam uma coletânea dos desenhos que tinham passado durante a semana e passava de uma vez só. 그래서 저는 집에서 만화, TV 보는 게 훨씬 좋았습니다. Por isso a minha vontade era ficar em casa para, né, assistir os desenhos. 하지만 저희 어머님이 완강하셨고 그리고 저희들은 어쩔 수 없이 교회 갔습니다. Mas minha mãe, né, ela nos obrigou e, né, em obediência a ela, todos nós fomos para a igreja. 그렇게 억지로 교회 간 것이 몇 년 되었습니다. Bom, já passaram alguns anos, né, que eu fui assim obrigado para a igreja. 제가 14살이 되었을 때에 학생들 수련회를 갔습니다. E quando eu completei 14 anos, eu lembro de um acampamento, né, que eu fui. 저는 중학교 1학년생이었고 E eu já estava já na oitava série. 중학교, 고등학교 선배 형 누나들이 함께 갔는데 E nesse acampamento tinha pessoas do colegial que eram mais velhos que eu. 정말 신기했습니다. E ao ver eles, eu fiquei surpreendido. 형들과 누나들이 찬송을 부르는데 얼굴에서 광채가 났습니다. Porque enquanto essas pessoas louvavam a Deus, eu vi brilho no rosto deles. 저는 속으로 생각했습니다. E por dentro eu pensei assim: 아니 도대체 뭐가 좋아서 저렇게 활짝 웃으면서 찬송을 부를까? qual é a razão de ele estar tão contente cantando para que o rosto dele possa brilhasse? 아니 도대체 뭐가 저렇게 좋아서 소리 질러서 하나님께 기도를 하는 걸까? Por que ele está tão feliz a ponto de cantar tão alto assim lá na frente? 그것이 무엇인지 몰랐지만 분명히 형과 누나들은 제게 없는 것을 갖고 있었습니다. Ele não sabia o que era exatamente aquele brilho, mas ele sabia que era alguma coisa que ele não tinha. 그래서 아무것도 몰라도 전도사님 말씀에 순종해서 E por isso, mesmo ele não sabendo exatamente o que era, em obediência ao evangelista, ao pastor que estava lá, 찬송하라 말씀하시면 목이 터져라 찬송을 했습니다. a evangelista falava, vamos louvar, e ele cantava então com todas as suas forças. 기도하라 말씀하시면 부르짖어서 기도하며 하나님의 은혜를 구했습니다. A evangelista falava, vamos orar neste momento, e ele mesmo não sabendo, ele orava com todas as suas forças também. 그런데 갑자기 얼마 되지 않아서 제 눈앞에 환상이 펼쳐지는 것입니다. E em meio à oração, ele viu uma luz e ele começou a ter visões. 아무것도 보이지 않았습니다. E na verdade aquilo, né, cegou ele, a luz forte. 오직 십자가에 달리신 예수님만 보였습니다. O que ele conseguiu ver no meio dessa claridão foi a cruz onde Jesus estava. 그 십자가 예수님이 피를 뚝뚝 흘리시면서 저를 보셨습니다. E na cruz Jesus estava sangrando e o sangue caía e Jesus olhava para o pastor 그리고 말씀하셨습니다. e falava assim: 나는 다른 사람의 죄가 아닌 바로 너의 죄 때문에 십자가에 못 박혔다. E Jesus falou assim: não foi por causa de outra pessoa que eu estou aqui por causa dos seus pecados para te salvar. 그 말씀을 듣는 순간 제 입에서 기도가 터져 나오기 시작했는데 다름 아닌 회개의 기도였습니다. E quando ele escutou aquilo, ele começou a orar. Mas quando ele percebeu o que ele orava, ele viu que era uma oração de arrependimento só. 저는 평소에 참 착한 학생이었습니다. E o pastor confessa neste momento que na sua infância ele foi estudante muito obediente. 여러분들이 믿어주셔야 됩니다. E ele quer que vocês acreditem, é verdade isso. 다른 학생들이 착한 어린이상을 1년에 한 번 받을 때 Na escola tinha prêmios para, sabe, o garoto mais obediente. 저는 실제로 5번, 6번을 받았습니다. E enquanto uma pessoa recebia um prêmio, o pastor ele recebia 5 a 6 prêmios por ano.
그런데 성령님께서 오셔서 제 삶을 비춰 주시자 제가 어떠한지 그대로 드러났습니다. Mas quando essa luz chegou no pastor e ele começou a confessar, aquilo expôs ele. 부모님께 불순종했던 죄, Expôs no sentido de que ele foi desobediente perante a mãe dele. 마음으로 가난한 부모님을 원망했던 죄, E ele tinha aquele pecado onde ele não queria ter nascido numa família tão pobre. 제가 가난한 집에서 가난하게 살았거든요. Na verdade é porque o pastor ele cresceu numa família mais pobre. 남동생과 다투었던 죄, E ele lembrou também das brigas que ele tinha com o irmão dele. 내가 갖고 싶은 것을 너무 갖고 싶어 했던 죄, E ele lembra dos pecados de ter invejado aquilo que ele não tinha. 저보다 더 좋은 집에서 사는 친구들을 시기했던 죄, Ele lembra dos ciúmes, da inveja dos amigos que eram mais ricos que ele. 몇 시간을 회개하고 또 회개해도 계속 제가 생각이 나서 밤새도록 또 회개하고 기도했습니다. E tudo aquilo começou ele começou a se lembrar, e ele cada vez que orava, ele mais se arrependia, e ele falou que passou a noite inteira orando em arrependimento a Deus. 그렇게 회개를 마치자 갑자기 말로 표현할 수 없는 평화가 찾아왔습니다. E depois que ele terminou a oração, o pastor ele fala que ele conheceu, experimentou uma paz muito diferente. 저를 사랑하시는 하나님이 갑자기 믿어졌습니다. E aquele Deus que estavam sendo falado, ele começou a confiar, a crer nesse Deus. 구약과 신약의 말씀들이 깨달아지기 시작했습니다. Ele começou a entender aquelas histórias do Velho e do Novo Testamento que contavam a ele. 하나님의 살아계심이 믿어졌습니다. Ele começou a crer que Deus estava vivo. 예수님께서 저희의 죄를 위해 돌아가셨다는 사실이 믿어졌습니다. Ele entendeu que Deus, Jesus, tinha morrido na cruz por causa dos seus pecados. 정말 영원히 누릴 수 있을 것 같은 기쁨이 찾아왔습니다. Ou seja, ele começou a entender, a sentir uma alegria que seria uma alegria eterna. 온 세상의 창조주 하나님이 바로 저의 하나님이 되셨습니다. Porque o Deus criador de tudo, do universo, tinha se tornado o Senhor dele. 어린 저의 삶에 하나님께서 그렇게 빛을 허락해 주신 것입니다. Mesmo tão novo, ele agradece porque Deus se manifestou na forma de luz para ele. 그렇게 예수님은 빛으로 제 삶에 찾아와 주셨고 저는 그 기쁨을 이제까지 빼앗겨 본 적이 없습니다. Desde esse dia que eu conheci essa luz, até hoje não tem nada que possa tirar esta alegria de mim. 아멘. 사랑하는 성경 열방 성도 여러분, Queridos irmãos e irmãs, 하나님은 빛이십니다. Deus é a nossa luz. 하나님은 우리의 빛이시며 또 우리의 구원이시기 때문에 Deus é não somente a nossa luz, mas também o nosso Salvador. 우리는 그 누구도 두려워할 것이 없습니다. E por esta razão, nós não precisamos temer a nada. 하나님은 우리의 생명의 능력이시기 때문에 Deus também, ele nos capacita com o Espírito Santo. 우리는 그 누구도 무서워할 것이 없습니다. Por isso que nós não precisamos temer. 오늘 본문 시편 27편 1절에서 Na passagem de hoje, no versículo 1, 시인 다윗은 직접적으로 하나님을 빛이라 고백하고 있습니다. Davi está falando, proclamando com a sua própria boca que o Senhor era a luz dele. 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요. E o versículo fala o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? 오늘 본문 속에서 하나님이 빛이시라는 것이 무엇을 의미합니까? O que a palavra luz na palavra de hoje está querendo nos ensinar? 오늘 읽은 본문 전체에서 일관적인 의미를 갖습니다. Se a gente pegar o sentido geral de luz na passagem inteira de hoje, 1절에 구원, 내가 누구를 두려워하리요 무서워하리요. e no versículo 1 nós podemos ver que luz tem relação com salvação.
2절에 악인, 대적, 원수. E no versículo 2 fala sobre ímpios e inimigos. 3절에 군대, 진치다, 전쟁. E no versículo 3 menciona exército, militar e guerra. 6절에서도 다시 원수의 존재가 등장합니다. No versículo 10 ele fala, no 6 ele fala sobre os ímpios mais uma vez. 아주 분명합니다. E uma coisa está bem clara aqui. 빛이신 하나님은 곧 승리의 하나님을 말씀합니다. A luz que está sendo mencionada aqui está falando sobre um Deus que dá a vitória. 빛이신 하나님이 우리의 승리의 하나님이십니다. Porque a Deus que é a luz é também o Deus que nos dá a vitória. 아멘. 그렇다면 빛과 승리가 무슨 상관이 있습니까? Ou seja, qual é então a relação entre luz e a vitória? 오늘 본문 시편 27편에서 다윗은 출애굽 사건을 말하고 있는 겁니다. Nesse Salmo 27, Davi está claramente se referindo ao evento no Êxodo, que é o maior evento de salvação da nação de Israel. 이 출애굽 사건은 이스라엘의 최대 승리의 사건이었습니다. É o maior evento que Israel pôde experimentar a salvação de Deus. 이스라엘 백성들이 애굽을 빠져나왔습니다. Eles estão saindo do Egito, né? 그런데 얼마 가지 않아서 홍해가 앞에 가로막았습니다. E logo eles encontram o Mar Vermelho à frente deles. 뒤에서는 애굽의 군대가 특별 병거 600대와 모든 병거를 동원해서 쫓아오고 있었습니다. Atrás deles está o exército, né? 600 homens querendo capturá-los novamente. 오늘날로 말하자면 탱크 부대를 앞세우고 쫓아오고 있는 것입니다. Se a gente comparar aos dias de hoje, era uma força tão poderosa que nós poderíamos comparar com 600 tanques de guerras. 이스라엘 백성들 성인 남성만 60만 명입니다. Só os homens da nação de Israel, a gente contabiliza 600 mil homens. 그런데 아무것도 할 수 있는 것이 없습니다. E eles estão numa situação onde eles nada podem fazer. 여자와 아이와 노인을 포함하면 200만 명의 이스라엘 사람들이 죽음만 기다리고 있는 겁니다. Contando mulheres e crianças, a gente pode contabilizar mais ou menos 2 milhões de pessoas sem poder fazer nada, esperando a morte. 그때 여호와께서 말씀하셨습니다. Contudo, Deus aparece e fala para eles assim. 출애굽기 14장 15절과 16절 말씀입니다. Está em Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐 이스라엘 자손에게 명령하여 앞으로 나아가게 하고 Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 하라 이스라엘 자손이 바다 가운데서 마른 땅으로 행하리라. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. 모세가 순종했습니다. E Moisés, ele obedeceu o que Deus falou. 바다 위로 지팡이를 내밀었습니다. Ele colocou a sua vara sobre o mar. 바다가 갈라져서 이스라엘 자손이 마른 땅으로 E o 건너갔습니다. mar se dividiu, e assim Israel pôde atravessar aquele mar seco. 뒤에 애굽 군인들이 뒤따라 들어왔습니다. Pessoal, o exército do Egito está atrás perseguindo eles. 그때 광야에서 이스라엘 백성들을 인도하던 구름 기둥과 불 기둥이 움직였습니다. E naquele momento a coluna de fogo que iluminava o caminho começou a se mover. 불 기둥은 앞에서 빛을 비추며 바다 땅을 말리면서 이스라엘 백성들을 인도했습니다. A coluna de fogo iluminava o caminho, secava o mar e guiava o povo de Israel. 구름 기둥은 뒤에서 애굽인들을 막으면서 어둡게 하고 이스라엘 백성들을 지켰습니다. E a coluna de nuvem que ficava atrás do povo escurecia e bloqueava o caminho dos soldados que vinham atrás, protegendo assim os israelitas. 출애굽기 14장 24절 말씀에 E no Êxodo 14, 24 a 28, 새벽이 되었습니다. fala assim que já era madrugada. 여호와께서 불과 구름 기둥 가운데서 애굽 군대를 보셨습니다.
No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. 애굽 군대를 어지럽게 하셨습니다. Ele fez com que eles, né, ficassem em confusão. 그들의 병거 바퀴를 벗기셨습니다. Eles o fez confundirem, né? 달리기 어렵게 하셨습니다. Ele fez com que eles não pudessem seguir adiante. 그러자 애굽 사람들이 외쳤습니다. E assim o povo de Israel, eles bradaram: 이스라엘 앞에서 우리가 도망하자. vamos fugir dos israelitas, 여호와가 그들을 위하여 싸워 애굽 사람들을 치시는도다. porque o Senhor está lutando contra eles, não, com eles, por eles, contra o Egito. 27절 말씀에 No versículo 27, 애굽 사람들을 하나님께서 바닷 가운데 엎어버리셨습니다. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. 28절 말씀에 No versículo 28, 물이 다시 흘러서 병거들과 기병들을 덮었습니다. as águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. 바로의 군대들을 다 덮으셔서 하나도 남지 않게 하셨습니다. E todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas estavam mar adentro. Ninguém sobreviveu. 이 홍해 사건을 늘 들었던 다윗에게도 하나님이 불기둥의 은혜로 지켜주셨습니다. Davi já tinha escutado essa história diversas vezes e essa mesma coluna de fogo estava protegendo Davi. 불기둥으로 하나님이 다윗을 지켜주셨습니다. Com uma coluna de fogo, Deus protegia a vida do rei Davi. 그래서 오늘 본문에서 다윗이 고백하고 있는 것입니다. Por isso que Davi, ele pode falar o seguinte: 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei temor? 아멘. Amém. 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요. O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? 불기둥으로 이스라엘 백성들에게 빛이 되시고 인도하시며 승리하게 하신 하나님. Esse Deus que se manifestou com a coluna de fogo, que guiou e protegeu o povo de Israel. 빛으로 승리하게 하신 하나님을 다윗이 지금 고백하고 있는 것입니다. Deus está glorificando a Deus, Davi está glorificando a Deus por ter protegido através dessa coluna de fogo. 사랑하는 성경 열방교회 성도 여러분, Queridos irmãos e irmãs, 하나님은 우리의 빛이시며 우리의 구원이시며 생명의 능력이 되십니다. o Senhor é a nossa força, é a nossa luz e é a nossa salvação. 아멘. 그렇다면 우리가 어떻게 그런 하나님의 능력을 누릴 수 있겠습니까? E agora, como então nós poderemos usufruir, desfrutar do poder de Deus? 오늘 말씀 4절에 등장합니다. Isso aparece no versículo 4 da passagem de hoje. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro. 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. 성전 중심의 삶을 살아야 한다는 것입니다. Ou seja, é uma vida baseada no templo. 왜 그러합니까? E qual é a razão para isso? 우리에게 승리를 주시는 구름 기둥과 불 기둥이 성전에서 나타났기 때문입니다. Sabe por quê? Porque a coluna de fogo e a coluna de nuvem que tem protegido Israel apareceu através do templo. 민수기 9장 15절과 16절 말씀입니다. Em Números 9, 15 e 16 fala o seguinte: 성막을 세운 날에 구름이 성막 곧 증거의 성막을 덮었고 No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem os cobriu. 저녁이 되면 성막 위에 불 모양 같은 것이 나타나서 아침까지 이르렀으니 Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo.
항상 그러하여 낮에는 구름이 그것을 덮었고 밤이면 불 모양이 있었더라. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem os cobria e de noite tinha a aparência do fogo. 우리가 교회를 중심으로 살아갈 때에 Quando nós vivemos a nossa vida baseada, consolidada na nossa igreja, 우리가 교회에서 헌신하고 예배하고 기도할 때에 quando nós então orarmos e cultuarmos nas nossas igrejas, 빛이신 하나님이 구름 기둥과 불 기둥으로 우리를 인도하십니다. o Deus que é a nossa luz, Ele vai nos proteger e nos guiar através dessa coluna de fogo e de nuvem. 그리고 이기게 하시고 승리하게 하십니다. E assim nós poderemos experimentar essa vitória em Cristo. 사랑하는 성경 열방교회 성도 여러분, Queridos irmãos e irmãs, 늘 성전을 중심으로 살아서 que nós possamos todos viver uma vida centrada na igreja. 승리의 빛 대신 하나님을 늘 누릴 수 있기를 바랍니다. E que nós possamos então desfrutar a vitória de Deus que é a nossa luz. 늘 이기고 승리하는 저와 여러분 될 수 있기를 축복합니다. Que todos nós possamos viver continuamente vivendo e experimentando a vitória em Cristo. 아멘. Amém. 기도하겠습니다. Vamos fazer uma oração? 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 Senhor Pai, nós confessamos que o Senhor é a nossa salvação e a nossa luz. 내가 누구를 두려워하리요? De quem então nós teremos medo, Pai? 내가 여호와는 내 생명의 능력이시니 Confessamos que o Senhor também é a nossa força. 내가 누구를 무서워하리요? De quem nós teremos medo? 불기둥과 구름 기둥으로 지키시고 보호하시며 Obrigado, Pai, por nos cuidar, nos proteger através das colunas de fogo e de nuvem. 우리의 삶에 참 기쁨과 감사를 허락하시는 하나님, Obrigado por nos fazer conhecer a verdadeira alegria e satisfação em Ti. 영광 받아 주시옵소서. Que o Senhor seja glorificado. 높임 받아 Que o Senhor 주시옵소서. seja exaltado. 무엇보다도 성전 중심의 삶을 살아서 Senhor Pai, nos ajude a viver uma vida centrada na Tua igreja. 늘 깨어 기도하고 예배함으로써 Que nós possamos estar sempre despertos, orando, Senhor Pai. 성전에서 떠오르는 불기둥의 은혜, 구름 기둥의 은혜로 Que é através da graça que o Senhor derrama sobre a Tua igreja, 평화를 누리게 하여 que nós 주시옵소서. possamos conhecer e experimentar a verdadeira paz. 승리하고 또 승리케 하여 Que nós 주시옵소서. possamos sempre vencer, Senhor Pai, em Cristo. 성경 열방교회에서 피어난 구름 기둥과 불 기둥이 Assim como o Senhor protegeu com a coluna de fogo e a coluna de nuvem. 온 브라질 땅을 덮어 하나님의 영광이 만천하에 나타나게 하시고 Que o Senhor possa proteger o Brasil e que o Senhor seja glorificado através desta nação. 온 브라질 국민이 하나님의 살아계심을 깨달으며 Que todos nós possamos reconhecer que Deus está vivo. 온 브라질의 불신 영혼이 여호와께로 예수님께로 돌아오게 하여 Que 주시옵소서. todos, Senhor Pai, dessa nação possam se achegar e reconhecer, Senhor Pai, que o Senhor é o único Salvador. 이 귀한 사역에 이곳 성경 열방교회를 귀하게 사용하여 Que 주시옵소서. este lugar, esta igreja possa ser usada, Senhor Pai, para o Teu reino. 감사드리며 거룩하신 예수님의 이름으로 기도합니다. Por isso nós oramos, Senhor Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 아멘. 하나님께 영광의 박수 Vamos 올려드리겠습니다. dar uma salva de palmas para o nosso Deus.